Olá, amigos do programa Tocando Oculto. Novamente eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo hoje uma pessoa muito querida aqui, que tem muito conteúdo e com um tema super relevante e importante para apresentar para vocês. Ó, o tema já está mostrando na tela aí, e a gente vai falar de uma coisa muito importante, né, que na verdade não é só sobre os animais, mas é sobre todo o ecossistema, a parte energética que isso tudo tem, e de relevância e de estudos relacionados a esse conteúdo que a gente tem aqui como pauta. E a gente trouxe nada mais, nada menos que uma sumidade para falar sobre o assunto, que é a nossa querida Isabel Gouveia. Seja bem-vinda, minha querida. Eu que agradeço, querido, pelo convite. Foi, assim, uma delícia receber esse convite, viu? Muito expansivo, muito gostoso mesmo. Você sabe, Prazer estar aqui. prazer é meu, e também eu já ficava há algum tempo buscando alguém que pudesse falar exatamente sobre os animais, com propriedade, e acho que você veio bem a calhar, porque o universo não faz as pontes por acaso, né? Não Ele sabe mesmo, da viu? necessidade, né? Então, e a gente está deixando o teu contato para o pessoal depois descobrir você nas redes sociais também, poder continuar esse papo contigo, e as terapias consequentes disso. Bom, Isabel, vamos lá então mostrar para o pessoal a relevância, a importância que tem esse tema aí, que a gente está apresentando, chamado Animais, a extinção de almas grupos e a perda de nossos animais de poder. Então, eu particularmente, como eu te falei, eu acho muito importante, muito fundamental que o nosso amigo internauta descubra a parte que mais importa energeticamente ele descobrir sobre os animais de poder, sobre aí quando se vai embora uma espécie, não vai-se embora só o animal em si, né? Se vai toda a força dessa alma grupo junto com ele. E isso fica deixando, isso nos deixa muito órfãos, inclusive nesse momento que a gente está vendo, testemunhando tantos animais entrando já na cadeia da evolução, né? Da extinção. Eu queria muito que você colocasse um pouco do seu estudo, do que você veio apresentar aqui no programa, quem você é. Então, para o pessoal que não te conhece, por favor, você tem a palavra. Vamos lá. Muito obrigada. Meu nome é Isabel Gouveia e eu venho nesse estudo. Na verdade, eu já estudo autoconhecimento, enfim, todas coisas que chegam até a mim, né? Assim como você chegou, o universo vai colocando tudo aquilo que a gente vai se abrindo, né, para conhecer. E uma das coisas que eu venho fazendo é desenvolver um trabalho justamente com os animais, nesse campo, né? Então, quando você me trouxe né, esse convite, foi muito interessante porque olhar para isso, de certa forma, de frente, porque está vivo, né? Está acontecendo, é agora. A gente não está falando do ontem, a gente não está falando do passado, a gente não está falando de década passada, né? Nem de século passado. A gente está falando do agora, né? Então, foi um tema assim que me tocou muito, porque afinal eu já trabalho com os animais, já vivo esse estudo, né, com os animais junto com tutores, né, enfim, e toda essa inteligência, né, que os animais têm, estudo isso, né, e eles nos ensinam muito. Então olhar tudo isso de frente foi realmente desafiador, porque vou falar por mim, né? Eu que trabalho com os animais e a gente trabalha com esse campo energético, você acaba sentindo, né, no seu campo, tudo que está acontecendo, né? Então, acho que foi super importante esse tema, a gente trazer e falar da importância do que está acontecendo com um olhar um pouco mais de conscientização mesmo, né? De um todo, não é agora, não é só vamos jogar o lixo no lixo mais, né? É algo um pouco maior, eu acho que o chamado aí está sendo muito maior, né? Então, olhar essa alma grupo sofrendo da forma que está sofrendo nessas queimadas e o que está acontecendo sendo feito por nós, né? Porque é diferente de algo natural, né? A gente falar do Exatamente. ecossistema é uma coisa, né? Tudo acontece dentro dos ciclos. Agora, e o que está acontecendo já não é mais de ciclo, a gente não está falando de ecossistema, a gente está falando causado por nós, seres humanos, né? Então, isso foi muito dolorido ver isso de perto, muito dolorido, né? Inclusive, semana passada, Nossa, eu não Isabel, com consegui, certeza, com certeza. né, eu não consegui ir atender um resgate, que não é só no Pantanal, a gente está falando aqui próximo de Itu, estava com queimada e para fazer resgate de animal, para cuidar. Então, tá além, a gente vai ver juntos aí, né, o tamanho que isso está tomando, né? E aí olhar para isso, da importância espiritual que isso tem,
né? Afinal de contas, o planeta tem esse ecossistema, todo esse reino animal, mineral e vegetal à toa? Não, né? Pois Seria é. ignorância da nossa parte, né, olhar para isso, né? Então, Fred, assim, de verdade, tá? Essa queimada está em torno de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de hectares de queima. Nossa. Sabe? É É absurdo. muita coisa. A gente está perdendo animais de, assim, fora o que a gente já perdia por extinção, né, natural, vamos dizer, e até aquela de caça, né? Então a gente já vinha fazendo isso de uma forma, né? O ano passado aconteceu a mesma coisa, só que numa proporção menor, né? Agora tomou um tamanho gigante, né? Esse daí é um dos animais que foram resgatados, né? Ele está até aí na mídia circulando, e assim, fotos tristes de se ver, tristes, com Sim, sim, queimaduras, esse. nossa, cavalos, sabe? Aparecendo todo. Ó, essa foto, Fred, para você ter a noção, Essa, olha o essa anterior tamanho. aqui. Essa aqui, né? Isso é o Brasil, isso é o tamanho do foco, né? Nossa, gente do céu. Olha o tamanho que isso tá. E aí a gente vê na próxima foto o Brasil e outros países. Porque não é só o Brasil, gente. A gente está falando do planeta, né? A gente está falando do planeta. Então, é muita coisa. Olha como é que Olha, está isso. se a gente for levantar aqui, olha lá. A gente tem todos os continentes inflamados, olha isso. Só que o Brasil ganha realmente, olha isso. Sim, Né? sim, sim. E aí, se a gente Impressionante for mesmo. falar do nosso ecossistema, né, do que ali a gente está fazendo ali com a mata, com todo o nosso eco, situações críticas como essa dos animais queimados, né? Hoje mesmo eu assisti um filme era de uma anta, ela não suportou durante 5 dias, foi resgatada, 300 quilômetros para tirar esses animais daí, porque a gente está falando de Nossa, mata mãe. fechada, a gente está falando de mata fechada, então voluntários, biólogos, veterinários, indo buscar mata dentro, né? E aí, para levar até o local de socorro, são 300 quilômetros para pegar um caminhão para levar para o local. Você faz ideia? O animal, ele ainda Nossa, tem que mãe. levar todo esse tempo para suportar. Então, por exemplo, a anta tinha 120 quilos, né? Nossa, mãe. Então, esse assunto nos leva a pensar exatamente isso, né? Bom, se a gente está perdendo nossos animais, quais as funções, né, da verdade, dele fora do eco, né, do ecossistema, né? A gente falar um pouco do espiritual, como é que é isso, né? A gente, Exatamente. aí, esse é um lugar que aí me preocupa bastante, por quê? Porque a gente está tirando do planeta, né, essas inteligências, né? Então, como que a gente pode trazer consciência para isso, do que está acontecendo, né? Se a gente for falar aí de tipos de, por exemplo, os animais de poder, né? Na verdade, assim, a gente vai dar uma pincelada em alguns, né, Fred? Porque, assim, todos têm a sua inteligência e nos traz esse olhar para a natureza, né? Sabe o que eu refleti muito? Isso é um interessante ponto de vista meu. Na verdade, Fred, eu refleti sobre o fato de que é quase que como se a gente tivesse esquecido, sabe? Quando a gente estava lá atrás, como funcionava tudo, sabe? Como funcionava. A gente Sim, era sim. tão natureza, a gente foi se desconectando, porque a gente não tinha tanta Isabel, tecnologia. Pode falar, Fê. não, é verdade. Isso que você está falando, eu vivo repetindo no programa, porque eu acho que ficou um monte de histórias pelo chão, sabe? Ficou um monte de situações perdidas nesse contexto evolutivo. Parece que a gente veio caminhando e deixando cair, e não pegou, não voltou para pegar, não resgatou, e fomos passando por Exatamente. cima. Então as gerações foram passando por cima, a gente foi deixando essa importância, que era muito relevante, inclusive, de lado, porque a gente não tocou mais no assunto, não voltou para buscar, para apanhar, né, o que caiu,
E a gente está atropelando gerações a fio aí, a histórias que eram tão relevantes no contexto da importância, porque você vê que é tão importante que a gente tem receitas de avós, de bisavós, Sim. sobre curas medicinais, até com animais, inclusive, que é usados até para hoje na medicina tradicional, mas que já eram milenares, seculares, porque isso sempre existiu e sempre existirá. Só que a gente está perdendo fauna e flora sem saber da importância que ela tem, sem conhecer a relevância que ela tem, né? Sim, exatamente. Então, a minha reflexão foi muito nesse sentido, né? Do que a gente foi fragmentando, a gente foi perdendo partes, sabe, ao longo dessa caminhada, dessa nossa jornada, como se isso não fosse importante, quando, na verdade, era a nossa casa, a nossa grande mestra, a nossa grande mãe, né, que ali ensina com todos esses animais. Porque, Fred, se você observar todo o sistema de cada animal, é perfeito, é perfeito. Uhum. Eles nos ensinam demais, demais. O que o xamanismo fez? O xamanismo fez, na verdade, somente a leitura daquilo que ele só é. É o que ele é, né? Do que cada animal representa. Então, que é energia pura, assim como nós, né? Então, se a gente for falar sobre, por exemplo, os animais, por exemplo, que não só, porque enquanto, né, sem falar o quanto a gente já perdeu, né? A gente já perdeu aí ao longo da nossa jornada. Só que o que a gente está fazendo nessa nova era? Eu acredito que é o despertar de falar assim, oi, e aí? Vocês esqueceram, sabe, um monte de coisa lá atrás que vocês deixaram de olhar, que vocês deixaram de viver, que vocês deixaram de perceber, que vocês estão invalidando. Porque é quase que como se animal não fizesse mais parte do planeta e não fosse mais importante. Pois é, exatamente. Né? Exatamente. A quantidade que se perde todos os dias já é um número alto. Com o que está acontecendo, tá uma coisa exuberante, né? Então, se a gente falar um pouco aí da parte... Primeiro que lá no século XVII, a gente ainda estava num nível de ignorância tão grande que a gente não acreditava nem que mulher e índio tinha alma, né? Naquele tempo, em torno de 17, né? Depois foi se descobrindo, e até hoje a ciência ainda está querendo provar, né? Então, enquanto a gente estiver nesse nível de consciência de querer provar alguma coisa, entendeu? A gente vai sair do lugar da onde está tudo ali disponível, Fred. Esse é meu ponto de vista, sabe? Que a gente vai acabar desfocando do que está totalmente disponível para nós. Totalmente. Está ali todos os dias nos ensinando, todos os dias nos trazendo a força, a energia que a gente necessita. Você sabe um caso interessante que me veio agora? Uma pessoa me ligou e falou assim, até uma pessoa que eu atendo, falou, Isabel, eu não sei o que está acontecendo, o meu escritório está enchendo de abelhas. Elas vêm me visitar, ficam aqui me rodeando. Qual foi a primeira percepção? Quem são as abelhas? Qual a energia da abelha? E como a gente, né, trabalha, eu faço sessões com ela, eu sabia qual era o contexto. Era exatamente a energia que ela precisava de organização, de equipe, de tudo. É uma coisa que a gente está falando, sabe, tão simples, mas de uma energia de sabedoria que estava ali. O legal é que ela parou para olhar, né? Mas quem é que está parando para olhar? Quem é que está à sua volta? Exatamente. Entendeu? Eu queria que você colocasse um pouquinho dessas energias para a gente aprender também a conhecer e a se atentar ao fato, que você falou das abelhas. Eu lembro bem que todo o contexto da abelha é positivo, todo ele, né? Sim. Desde a polinização que ela vai porque ela vai na flor, ela vai, resgata, além de tudo, depois ela faz o mel, ela tem o próprio como protetor da própria colmeia, e a gente utilizando esse próprio também nos beneficia. Enfim, toda a construção da abelha é super positiva, né? A energia da abelha também é positiva. E, sim, é medicina enfim, eu queria pura, que você colocasse para a gente.
Medicina um pouco pura, dessa né? relevância dos animais. É a perfeição, né? A perfeição, porque imagina a quantidade de operárias trabalhando naquele movimento totalmente harmônico, cada uma totalmente organizada, né? Ainda trazendo a medicina para o ser humano, né? Ô, Isabel, Além de estar fazendo. Oi? não, em cima disso, se a gente perder as abelhas por uma questão de incompetência humana para lidar com a coisa, o que nós perdemos então? Nós perdemos uma inteligência absurda, totalmente absurda. Por quê? Além dessa medicina que ela nos traz, você imagina, né? A quantidade que ali tem, né? De produto medicinal que a gente usa até hoje, que é tão ancestral, né? A gente está falando de coisa É, ancestral, né? sim. A gente não está falando da Aham. nossa avó, a gente está falando lá atrás, já se utilizava isso, já se alimentava Milênios. disso, já era, vamos colocar assim, a natureza disponibilizava para, né, as pessoas, para os primitivos. Então, você consegue imaginar o que a gente vai estar perdendo dentro desse poder da organização, a energia da organização, a energia da perfeição, a energia da equipe, trabalho em equipe, Eu, essa ve, energia de eu vejo, prosperidade. exatamente, eu vejo ainda saúde, né, em todos os Sim, sentidos, porque a abelha é saúde e energia, porque a abelha tem esse, não só ao meu ponto de vista, essa questão da equipe, da organização que você falou, mas a energia em realizar as etapas, em construir todo aquele ambiente protetivo, né? isso. E isso Isso, a tudo gente está para falando nós. exatamente disso, dessa energia, porque é esse aprendizado, porque assim, a partir do momento que a gente encarnou, né, a gente é como se a gente tivesse esquecido, né, toda essa lição de casa, Pois é. percebe? Né? Porque, na verdade, o que está Uhum. acontecendo dentro, né, da natureza nada mais é para a gente só trazer para a nossa vida material, a nossa vida humana. A gente está Uhum. esquecendo de olhar para isso, né? A gente está esquecendo de olhar, porque se você, por exemplo, esse caso, né, que a pessoa estava dentro do escritório, percebeu a abelha, e aí eu trouxe para ela consciência da energia da abelha. Então, a energia da abelha qual é? Olha, a gente está aqui, é um animal, ela está levando aquela energia da organização. Então, como seria se a gente olhasse mais para esse tipo de medicina, de aprendizado, de como a gente poderia trabalhar no nosso universo, seja ele micro ou macro, sabe? E a gente não está olhando, não está aprendendo com isso, não está nem recebendo e nem percebendo a energia que está ali disponível a cada segundo. Sem contar, né, o trabalho que elas fazem com a flora, né? Sem contar com todos os, né, o pólen espalhado Sim, por todos os lugares. entre, se até tem um estudo que fala que se elas desaparecerem, desaparece também a espécie humana e tudo que está, né, no planeta, né? Porque não se poliniza, não se tem mais um Não vai. ecossistema, uma biodiversidade, não se tem mais o que a gente precisa como vida aqui, né, no planeta. Mas sem falar Não, também acabou. que a abelha também ela tem uma aerodinâmica impossível de fazer o trabalho dela. Era impossível pela aerodinâmica dela voar. No entanto, ela voa. Sim, sim, Olha, sim. olha, Inteligentíssima. por isso que eu falo da energia a energia da abelha, porque ela tem uma energia que ela se desgasta, né? Ela se movimenta para fazer, para viver o tempo todo, porque a própria aerodinâmica não permite que ela voasse. No entanto, ela voa e faz o que ela faz, que ela é um grande exemplo de realização no plano, né? No plano físico das coisas. E a vitalidade, a saúde, e o que ela faz como vida, ela poliniza, ela vai em cada polo, tira aquilo que importa para a vida e continua polinizando. Esse trabalho é um trabalho que ninguém vê, mas é super importante. Sem elas, nada disso poderia ser realizado. Eu queria que você colocasse um pouco dos seus estudos para o pessoal acompanhar sobre a importância, que a gente está falando sobre os animais de poder, ao mesmo tempo sobre as energias de alguns animais que você acha que deve ter selecionado, sobre a importância da gente notá-los, da gente conseguir percebê-los nesse contexto que a gente está vendo que está se esvaindo aí.
Sim, se a gente for falar, olhar um pouco, imagina a quantidade de cobras, né? Que a gente está perdendo nesse movimento de queimadas aí, né? O que, que o xamanismo traz dessa energia da cobra, né? Além dela ser renascimento, né? Porque ela tira, a casca dela, né? A pele dela, na verdade, ela vai saindo ali, ela renasce, né? Praticamente renasce, né? Então, dentro do xamanismo, ela tem essa transmutação, né? Como que a gente pode aprender com essa energia dentro do xamanismo de transmutar cada vez mais, né? Então, como que a gente, qual a quantidade de cobras? Aí a gente está falando de energia, né? A gente está falando de olhando para a energia, né? Nem contando com todo o trabalho sim. que ela faz, né? Dentro do ecossistema. A gente está trazendo mais esse olhar para o tipo de energia. Então, vamos imaginar que se a gente perdeu uma quantidade tão grande e a gente ficar sem essa energia na Terra, como é que vai ser a minha questão de poder de cura que ela tem, né? Porque ela representa dentro do xamanismo esse poder de cura, né? Ou seja, eu tenho essa energia, recebo essa energia como animal de poder de cura, de sensualidade, de transmutação, de renascimento, ou seja, dependendo do momento que eu estou, né? Porque assim, aqui a gente não tá para falar um estudo de como reconhecer o seu animal de poder, não. A gente está aqui para falar de todos, num todo, né? Ou seja, como que eu posso convidar essa energia se ela não existir mais na Terra, Fred? Fala para mim. Exatamente. Como? É uma Exatamente, energia exatamente. de necessidade do ser humano para a evolução, né? De questão, né? Aí a gente tem um outro animal. Quantos coelhos a Exatamente. gente deve ter perdido? Né? Quantos coelhos a gente deve ter perdido? Coelho, o que, que a gente tem? A gente tem até ele como o coelho, né, dos ovos, né, da Páscoa, né? Porém, ali, por trás daquilo deveria ter o quê? Dentro do xamanismo, o que, que a gente tem? Que é o sustento, é a procriação, é de como você faz isso, a abundância, né? Se tornar abundante, ou seja, é vida, né? Então ele representa vida. A gente está matando uma vida, é isso, né? Então assim a gente está perdendo vida. Essas são as reflexões, né? Na verdade, do que a gente pode olhar como dentro de uma perda de uma alma grupo, né? Incluindo aí o coelho dentro né, na verdade, dentro de um olhar do quanto ele traz a procriação, a vida, né, o sustento, né? E tem outros lugares que utilizam, até, se você me permite, porque é bastante coisa interessante, né? Que ele Claro, fica à fala vontade. que tem aqui, ó, o simbolismo do coelho em outros lugares, né? Por exemplo, na cultura mesopotâmia, os coelhos eram associados ao poder feminino, né? Pela causa, né, da capacidade de procriar com facilidade e rapidez. Na cultura alemã, por exemplo, o animal está relacionado com Ostara, né, a deusa da fertilidade, né? A celebração da vida, né? Se a gente olhar pelo calendário chinês, isso vai caracterizar, né, com as pessoas mais conservadoras, amigáveis, compassivas, né, criativas, ativas, né? Então, os coelhos são sociáveis, né, têm sentimentos reais de felicidade, são carinhosos, né? Então, na verdade, eles trazem esse tipo de energia, e aí se a gente for falar assim sobre essa energia, né, da procriação, desse símbolo, né, desse poder, né, que esse animal tem, dessa energia que ele tem. Então, peraí, então eu vou estou matando a vida, né, tá, a gente está perdendo vida, a gente está perdendo a facilidade de procriar, né, que mais que a gente está perdendo com isso, né? Então, é um animal que, assim, é de tanta sabedoria. Ele fala que, por exemplo, ele tem aqui, ó,
todos os conscientes de grandes populações de coelhos, existem os coelhos que são espécie bem conhecida como a capacidade de reproduzir rapidamente. Pela mesma razão, o coelho é o símbolo perfeito da fertilidade e da primavera, ou seja, novos começos, crescimento. Então, a gente está falando de energia, né? Então, se a gente... Quantos coelhos a gente está perdendo, Fred? Pois é, Faz ideia? exatamente. Faz ideia de quanta energia, então quanta energia a gente está perdendo, né? Se a gente for lá, imagine no meio desses 2 milhões e 200 hectares aí, a gente falar sobre a coruja. Quantas corujas nós estamos perdendo? Pois é, Imagina? pois é, pois é. Porque, assim, o Quantas? negócio está tão rápido dentro da queima que os animais não estão tendo tempo. Porque tomou uma proporção muito grande, entende? E não está tendo tempo, então a gente está perdendo muito. Maritaca, periquito, sabe? A gente está perdendo tantos bichos, né? Porque você pode pensar assim, mas eles voam, mas eles não estão tendo tempo, de tão rápido que esse fogo está chegando. Nos É, ninhos, né? A gente não pode esquecer dos aham. ninhos, né? Sim, sim, Então, sim. a coruja, na verdade, a gente vai trazer o quê? Sabedoria, a visão, poder que ela tem de visão, o que ela enxerga. É um absurdo o quanto a gente pode aprender com isso. Então, a gente vai observando e fala assim, então a humanidade está perdendo o quê? Vida, está perdendo o quê? Fertilidade, a gente está perdendo o quê? Nossa visão, sabe? É tudo reflexão que a gente pode trazer, né? Para esse olhar do que é que isso vai influenciar na nossa vida, né? Então, por exemplo, em outras Uhum. culturas, na África do Sul, a coruja é o mascote do feiticeiro Zulu, e no xamanismo ele é reverenciado para enxergar a totalidade, né? Na Hum. Argélia, a crença coloca o olho direito de uma coruja na mão de uma mulher dormindo e fará com que ela conte todos os segredos. Na Austrália, os aborígenes acreditavam que a coruja representa o espírito da mulher. O espírito do homem é representado pelo morcego. Na Babilônia, a origem do mito de Lite, onde os amuletos de coruja protegiam as mulheres durante o parto. O mito foi citado pela primeira vez no épico de Gilganesha, escrito 2000 anos antes de Cristo. Olha de quando a gente está falando isso. Pois é, Lilith pois é. era uma linda jovem com pés de coruja que denunciava sua vida notiva, notiva, notivagada. Não, notivaga. Isso. Ela era uma vampira da curiosidade que dava aos homens o desejo de leite de sonhos, né? No Brasil, a gente tem ali a Matita Perê, que é uma velha vestida de preto, com os cabelos caídos no rosto. Diz a lenda que ela tinha poderes sobrenaturais e preferia aparecer nas noites sem luar sob forma de coruja. Na tradição guarani, o espírito Yamandu, o criador, manifestou na forma de coruja para criar a sabedoria. No dicionário, o adjetivo fujureiro é o elogio, e significa agradável e o melhor disposto a tudo. No folclore brasileiro, diz que, para os seus filhotes não fossem vítimas de predadores, ele avisava que seria fácil reconhecê-la e eram mais bonitos da floresta. Daí o dito popular, toda coruja gaba-se do seu topo, né? Na China, a coruja está Uhum. associada ao relâmpago, né? E lá eles usam imagens de coruja para proteger contra os raios, né? Olha Nos só. Estados Unidos, a tradição dos índios norte-americanos, né? Que diz que a coruja mora no leste, lugar de iluminação, e assim como a humanidade teme a escuridão, a coruja enxerga o breu da noite, onde os humanos se iludem para que ela perceba a clareza e a
acreditavam os índios, né? Entre os índios americanos, a coruja também tem muito poder para os Apaches, para sonhar com ela significa, quem sonha com ela significa a morte, os Dakotas viam a coruja como espírito protetor, e assim vai. Aí a gente tem na França, a coruja é símbolo de Dijon, na cidade francesa, né? Na Grécia, os gregos consideravam a noite o momento propício do pensamento filosófico, para sua característica noturna. Pela vista dos gregos, o símbolo é a busca do conhecimento, ou seja, né, a coruja é o símbolo do conhecimento, né? Na Índia, eles utilizam a carne para curar dores traumáticas, né? Na Inglaterra, a coruja branca servia para os ingleses que pudesse prever o tempo, enquanto quando houve um guinchar significava que iria esfriar, ou seja, né, tinha toda essa percepção da natureza, né? Então, assim, são muitos lugares, Fred. A gente está falando de uma sabedoria ancestral, que são os olhares dos norte-americanos, dos índios, dos pajés, enfim, de todos os lugares, a leitura da natureza. Observava-se a natureza e percebia esse poder que esses animais têm, na verdade, né? Alguns já não estão mais conosco, né? Claro, a gente acabou aí perdendo. Então, olhar para tudo isso me deixa na pergunta realmente, né? Que tipo de energia a gente está perdendo no planeta, além dos animais, né? A gente está perdendo ali os animais, mas a gente não está perdendo só um corpo. É disso que a gente está falando. A gente não está perdendo só um corpo, a gente está perdendo uma energia de uma inteligência que está há eras nos ensinando. E que a gente parou de observar. É como se a gente tivesse fugido da escola. Sabe? Quase que isso. Mas, Isabel, isso a gente está vendo em todos os sentidos. Se você for pensar, as pessoas precisaram, na pandemia, reaprender a higiene, coisas básicas. Sabe? Coisas primárias que a gente aprendeu em décadas passadas, hoje tem que se reaprender, porque a nova geração é medíocre, até para pensar sobre higiene. Quer dizer, como é que você pode, né? Coisas tão simples, tão óbvias. A gente está aprendendo a lavar a mão, né, Fred? A gente está aprendendo a lavar a mão, cara. Significa que a gente não se fazia isso antes da pandemia, quer dizer, é uma coisa tão absurda de pensar, mas é real. A gente não fazia um monte de outras situações. Fala. Você sabe que os mais antigos, né? Eu vou falar da minha família, né? Tinha o hábito de quando você chegava da rua, você tinha que tirar a roupa. Né? E aí, a gente foi perdendo isso. Quer dizer, a gente está aprendendo isso de novo, é isso? O sapato também, né? Não, sapato eu sempre, nunca fui, né? Eu vim dessa educação que você não entra de sapato dentro de casa, né? Então, para mim, isso já era natural. Né, isso. Também, os orientais falam, deixa o que é da rua na rua, né? O seu tempo. Porque a gente tem que pensar, Isabel, talvez essa coisa da releitura sobre o que é pandemia veio bem a calhar para esse nosso papo também, porque assim, isso está refletindo para a gente fazer uma observação interna, tipo, olhe para você, o seu templo dentro do seu templo. O que é o seu templo primeiro? É o seu corpo, né? Exatamente. Para onde o seu corpo habita, ou deveria habitar? Para o outro templo, que é a sua casa, o seu apartamento, o seu ambiente de reserva, né? Qualquer que ele seja. Então, é um templo dentro do outro, refletindo o tempo todo. Se você veio para sua casa, a sua casa está caindo aos pedaços, está mal pintada, ou está com problemas de encanamento, tem coisa caindo, é porque é reflexo do seu eu interno também, que precisaria ser ajustado, né? E revisto. Não tenho dúvida. Uma coisa, além de você falar, mas eu não tenho dinheiro para arrumar, tudo bem, isso é uma questão, mas você tendo e não faz, e a coisa vai se estendendo, você vê que é uma reflexão, né? É uma extensão, né? Você vai procrastinando coisas que já deveriam ser resolvidas, já deveriam ser trabalhadas, e você vai só empurrando com a barriga situações amarcadas. E aí você vê agora estendendo, né, o que é, puxa vida, o que é o seu templo primeiro?
Você tem o primeiro, é a sua energia, é a sua limpeza, é a sua consciência, é os seus sentidos, que deveriam estar sendo realizados o tempo todo para a sua saúde ser um todo, né? Não a parte, que nem a ciência ainda biparte isso, né? Faz bipartido tudo isso. Mas ela deveria ser um todo para você ter uma consciência global e saúde global sobre quem é você, sobre tudo que você é. Mas, no entanto, essa consciência, inclusive, sobre os animais, que é uma coisa tão importante que você está falando agora aí, sobre a alma que se perde quando se perde um ser, né, dessa magnitude, é toda uma energia, toda uma consciência, uma sabedoria daquela linhagem que vai embora com ela, e aquilo você não resgata mais, porque até se você for pensar numa hora de você estar fazendo uma meditação, uma prece, uma energia dessa você invoca para você também. Mas se ela já não existe, mas se você numa energia de prece você não tem, de onde você vai tirar essa energia? Me fala. E aí eu fico pensando, né? Tudo isso que você falou, né? Na verdade, em relação, trazendo esse comentário em relação ao templo, né? Na verdade, se você pode escolher, né? Cada um é aquilo, né? O despertar como se diz, é a vontade, né? Desperta quem quiser, né? É muito pessoal, né? Mas se quem estiver assistindo essa live quiser fazer uma reflexão, observa, né, o seu estado de saúde, que é o seu templo, né? E observa o seu ambiente, o seu universo como está, porque é a sua mente. É a sua mente. Ele vai ser as respostas de como você funciona. Tudo que você está criando para a sua vida. É só observar, ninguém vai precisar te dizer. A gente está em nova era, a gente não precisa mais de muito que o outro diga o que a gente tem que fazer. Já deu tempo. Já deu tempo. A gente só está aqui chovendo no molhado, na verdade, né? Porque a gente ainda não prestou atenção, né? Então a gente está aqui trazendo consciência, né? Assim como eu também estou, né, acessando cada vez mais consciência, você, e a gente continua a nossa jornada, aprendendo sempre, mas observar o seu ambiente, o seu universo é a resposta de todo como está a sua vida e como você está dentro de você. É simples assim, entendeu? Então, oi, pode falar. Desculpa, não, completa, depois eu te faço uma pergunta aí, vou te fazer uma pergunta depois. Então, observa como que está isso, né? Esse seu universo, está feliz com ele, está legal, você também é livre para escolher mudar ou não, você está feliz com aquela bagunça toda, também está tudo certo. Quem sou eu para julgar o que o outro está feliz com aquilo? Agora, para de reclamar que está ruim, né? E observa como está você por dentro, porque é o resultado, é o seu espelho. É o espelho. Exatamente. A questão de ser bagunçado ou não, cabe a cada um julgar, porque mesmo diz que o Einstein tinha ganhado um cheque de não sei quantos $1000 na época, não sei se você sabe dessa história, e aí a empregada dele resolveu colocar tudo no lugar e ele nunca mais achou esse cheque. Ele ficou doido com ela. Aí ele perguntou, né? E aí ele falou assim, dentro da minha bagunça eu me acho, eu sei onde estão as coisas, né? A gente está falando de bagunça organizada, a gente está falando de outro nível. Outro nível. A gente está falando sobre uma característica mais doente dos seus templos. Né? Porque a doença projetada, né? Ou a incapacidade projetada, né? Porque um templo reflete no outro templo, que é o físico, que é a sua casa, o seu ambiente, sua reserva. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, eu tenho duas observações para te fazer, e vamos ver se você... Quer dizer, uma que se divide em duas. Vamos ver o que você acha dessa questão. Das duas, uma. Ou a divindade, ou o plano cósmico, ou Deus, seja lá como você queira chamar isso, está preparando todo um ambiente para que a gente realmente tenha novas espécies aflorando com novas energias, com outras vitalidades que a gente ainda não conhece, porque diz que as duas grandes energias de transformação é a água e o fogo, né? Por ela você faz as transformações necessárias para o planeta. Ou a gente está sendo testemunha de uma nova era nesse sentido também, das renovações que podem ser ajustadas depois, com novas espécies que podem surgir, ou então a gente está dentro realmente de um ciclo, finalizando toda uma cadeia evolutiva, que inclusive a gente faz parte, e a gente vai ser testemunha dessa hecatombe. Seja porque também o efeito estufa o efeito climático vai
assim, somar nessa questão, seja pelas nossas imbecilidades em comandar a nossa vida diária e o que está por vir a nível de inteligência, a inteligência artificial, né? Enfim, seja por uma série de motivos, mas a gente pode, de repente, ter essas duas visões aí latentes, que eu acredito que fazem sentido, né? Se a gente conseguir, de repente, refrear um pouco nossos impulsos em estar galgando lugares que a gente ainda não alcança, mas que a gente tem muita vontade já de fazer, então, se a gente se precaver, talvez a gente vá mais longe mesmo. Isso é na minha ótica, né? E também com relação a essas atividades todas do homem que são destrutivas, que sem consciência ele está degradando a própria espécie e todo o resto do planeta, né? Então, são duas observações que eu queria que você desse o seu ponto de vista a respeito delas. Sim. Eu acho muito interessante essa pergunta que você fez, até porque, assim, eu acho que faz sentido se a gente, de repente, parar para pensar e criar. A gente pode criar, né, juntos, né, e no meio desse, vamos dizer, esse cosmo, né, algo maior, aí está fazendo comandando, né, porque tomou uma proporção muito grande, né, mas aí eu olho, que é assim, uma parte minha quer acreditar nisso, né, mas aí eu olho para o que está acontecendo. E assim, a gente não é de hoje que todo mundo já está sendo avisado sobre o aquecimento global, né? E com o que está acontecendo, isso vai piorar. Então é quase que um milagre, sabe? Quase que um milagre esperar essa primeira opção que eu desejo tanto, que a gente possa estar evoluindo, que a gente possa estar preparando para receber. Como que a gente vai estar preparando para receber matando? Não, entende? Porque, olha, porque é muita coisa que vem, né? Porque, na verdade, a gente não está tendo consciência nem de perceber o que a gente deixou para trás. A gente não aprendeu a lavar a mão. Será que a gente está pronto para receber algo, entendeu? Maior? Isso não significa que uma terceira opção, né? Será que a gente também não vai receber agora uma que a gente vai parar para olhar? Né? O que será que está chegando ou que vai chegar, né? Que possa trazer mais consciência, que possa ser a energia que a Terra requer, né? Também tem esse lugar. E como seria receber as novas energias que a Terra está requerendo? Isabel, acho que a questão de receber as energias, os influxos, eles vão acontecer, acho que até de uma forma meio natural, até porque o tempo cósmico ele já se planeja para isso, né? A gente tem de acordo com as eras, a gente sabe onde vão entrar cada uma delas, mas a questão é como a gente amadurece nosso conhecimento e a nossa consciência em cima do que está sendo mostrado todo dia para a gente, né? Em que ponto a gente está desse degrau, dessa escada, para que a gente tenha esses alertas, que a gente sinta que é necessário a gente fazer algo de verdade e como fazer esse algo de verdade, né? Construir isso para que a gente realmente não faça parte do mecatombe sem precedentes, que estão aí, que está na nossa frente aí, prestes a acontecer, né? Então, Perdão. Não, continua, desculpa, fala. Imagina. Eu, particularmente, Fred, não consigo enxergar que a gente está preparado para uma inteligência acima do que a gente já tem hoje no reino animal, entende? Porque a gente não está dando conta dessa consciência no mais simples, que são os animais domésticos, né? Pois é, isso que eu ia falar também para você. Então, a gente não está vendo o micro, né? Então, o convite é olhar um pouquinho, né? Além de olhar para dentro dos animais domésticos, porque, assim, é muito legal, eu sei que muitas pessoas amam os animais, é legal, é gostosinho, né? Ele traz alegria, traz não sei o quê, mas é como outro dia eu comentei, às vezes a gente está com um animal doméstico, mas a gente não sabe nem a raça dele, não sabe nem de onde ele veio, não sabe nem qual é o comportamento dele. Exatamente. Sabe? Não sabe nem qual é o comportamento genético, qual é a predisposição genética. A gente não estuda, a gente não tem o autoconhecimento do nosso próprio animal. Entende que eu estou falando sobre consciência, sabe? Então, que
outras acham isso uma bobeira, né? Então ainda não tem olhar para isso. Então, observar dentro de casa qual a energia que o animal está trazendo, qual que é ali, o que ele traz para nós de inteligência, de aprendizado, fora as coisas energéticas que a gente sabe, que é a comunicação entre eles, que a gente tem isso, mas a gente não desenvolve, a gente invalida. Entende? Então, observar, se a gente não está observando dentro de casa, nos nossos pés, eu não sei se a gente vai atingir, entendeu? Um lugar aí que a gente possa receber essas energias novas aí, né? Eu rogo muito, né? E emano muito que isso aconteça, claro. O que você pode dizer a respeito desse microcosmos que a gente vive dentro de casa, com os próprios animais, que a gente tem, que deveria já ter aprendido? Só para o pessoal, de repente, fazer uma observação também em cima disso. Bom, primeiro que assim, eu ainda fico naquele olhar que eu venho trazendo consciência cada vez mais, que na verdade essa parte energética, essa comunicação energética é nossa nata. A gente nasceu com isso. A gente tem isso. E as pessoas ainda não acreditam que isso existe, né? Então, quando você traz a observação de que existe uma comunicação dentro de casa com o seu animal, a pessoa acha que aquilo não é verdadeiro, que aquilo não existe, que o animal não entra dentro do seu campo energético. Está nesse nível de Nossa, consciência. mãe. Então, ainda está nesse nível de que as pessoas não acreditam que você se torna um com o animal, ele acaba captando todo o seu campo. A psique, Fred, a psique, as pessoas ainda não entenderam que isso acontece. E aí está gritando, né? Porque o que está acontecendo? Nossa, mãe. Está gritando, né? Porque o que está acontecendo? Os animais estão desenvolvendo as mesmas doenças que os próprios tutores. É mesmo, tem isso também. Pois é. Entendeu? Então, aí você observa e fala, peraí, então não existe campo? Não existe campo? Como que o meu cachorro está desenvolvendo a mesma doença que eu tenho? Da onde que está vindo isso? Né? Então a gente ainda não tem essa expansão de natureza, a gente nasceu com isso. A gente nasceu com essa comunicação. Uhum. Entende? É verdade. E qual que é a energia que a gente deveria observar dentro do cachorro e do gato, por exemplo, para quem também tem passarinho em casa, que a gente deveria se atentar para colocar essas energias dentro da gente, como saúde, como vitalidade, que você acha que é pertinente a gente colocar, já que a gente está falando de animais aqui, a gente olhar para o nosso animal caseiro e ver que isso pode ser positivo para a gente como relação de espelho. Aí eu acho que é uma via um pouco assim, se a gente falar de alguém que está com uma psique, vamos dizer assim, né, ali Problemática? centrada, não, vamos chamar centrada, ok, então ela vai conseguir olhar para isso, né? Ela vai conseguir olhar o quanto aquele animal pode ensinar, né? Então, depende do animal que a gente tem, né? Cada um tem a sua inteligência e ainda assim eles são muito individuais, porque eles têm a própria essência, né? Vamos chamar assim, né? De cada um. Então, é muito pessoal. Eu acredito muito além que, na verdade, ali a gente acha que a gente está escolhendo alguma coisa, mas é um conjunto, né? Cada um está escolhendo o outro, né? Porque tudo, a gente está falando de energia, né? Um está encontrando, um está pedindo o outro, né? Para fazer essa jornada, Pois né? é. Então, por exemplo, vou te contar um caso meu. Eu ganhei um York, né? E esse York, ele era tanta delicadeza, porque ele era tão pequenininho, ele era o número 1, né? Que é classificado por números, né? Então eu tinha que ficar Sim. preocupada com a porta, se ia bater, se não ia bater, porque ele era muito pequeno, então tinha que estar sempre calçado as portas e tal, de tanta delicadeza. E eu olhava para ele e falava assim: meu Deus, eu vou ter que aprender a ser delicada, porque me faltava delicadeza, sabe? Porque eu Sim. vim
de um espaço onde a mulher, né, é a mulher, né, que faz, que acontece, né? Então, muitas vezes a gente vai perdendo a delicadeza, né, a sutileza. E em 15 anos, Até, ele ficou comigo 15 anos, até porque a né? gente copia modelos, né, de comportamento, né, Isabel? Sim, claro, foi o que eu assisti, né? E aí, na minha jornada, durante esses 15 anos, ele foi um grande parceiro, que ele me ensinou, e aí eu passei a olhar ele e me enxergar a Hum, energia da delicadeza, da sutileza, da educação, sabe aquele lugar, ai, gostoso, prazeroso, é dessa energia que eu estou falando, sabe? Qual é o tipo de animal que você tem que você não está presente com ele, para ele se comunicar com você, né? Para trazer essa energia tão expansiva, maravilhosa, né? De amor, assim, né? Eu nem vou chamar de amor, porque o amor está tão distorcido, né? Eu vou chamar de paz, de gratidão, seja qual for, porque é algo tá, muito tá. maior, porque, né? Então, observar, sabe? Observar o que é, quem você escolheu, o que te escolheu, o que pode que troca vocês podem fazer, sabe? E numa Uhum. naturalidade absurda, sabe? Gostoso, orgânico, sabe? Orgânico. Né? Então, eu sou muito grata mesmo por ele ter me ensinado a delicadeza, a Aí, sutileza, né? tá E vendo? É, descobrir isso você. tudo em mim, Então, pois é. que estava adormecido, porque eu sou completa, eu tenho tudo, eu nasci perfeita, certo? O resto fui eu que coloquei de limitação. Ou eu comprei como verdade, ou foi embutido, ok? Então, Uhum. É, só os estava modelos lá, de né? comportamento. Pois Exatamente, é, só pois estava é. lá. Então, eu fui visitar a delicadeza, a sutileza, né? A, essa energia de paz, sabe? Era tanta energia de paz, assim, que eu falava, gente do céu, né? A vontade é, né? Tem grandes movimentos. Imagina um cachorro que eu ensinava sem grandes movimentos. É um É grande mestre, interessante, né? né? Inclusive, você pode reparar que muito do cachorro, principalmente do cachorro, né? Eu acho que é visto no ser humano também. Quando tem um dono muito neurótico, muito, né, assim, possuído pela energia de falar e nunca de ouvir e tal, você vê que o cachorro dele também é muito a própria cópia, né? Também só late, não sei o quê. Então você vê que ao redor, sempre o mais fraco da cadeia, ele parece que adota o comportamento do mais forte. Então ele visiona. Mas eu Sim, tenho notado isso até com as pessoas. Quando você tem uma empresa, quando você tem um líder, porque esse líder, de alguma forma, ele se destaca, ou pela inteligência, ou pela competência, ou por N motivos. Mas então ele sempre é o tutor, é o mestre. E ele fica meio que abastecendo a equipe. E o grande mestre, o grande líder, ele quer que os outros sejam iguais a ele, nesse sentido de crescer para evoluir a própria empresa, né? Agora a gente sim, tem novos valores aí chegando nessa nova etapa da gente, depois pós-pandemia, né? Eu acredito que muito vai ser facilitado, né? Muito vai ser repensado também nessa questão da qualidade de vida para o ser humano. E eu espero que sim também, porque o ser humano precisa disso. E eu espero que, inclusive, a pandemia tenha ensinado alguma coisa também de útil, porque, assim, você convivendo com quem você não gosta dentro de casa muito tempo, como foi o caso aí de todo mundo ficar trancafiado por muito tempo dentro de casa, então mostrou para essas pessoas o quanto é chato, né? Você ter feito más escolhas ou ter tido o comportamento que teve. Seus amigos e tal. Enfim, você vai se distraindo. Tá indo e voltando a gente aqui. Não sei se você tá indo me ouvindo bem. deu cortou um pouquinho. Você está dentro de casa encafinado ali, com a sua família, com os seus animais, com a sua vida particular, você precisa repensar, você precisa olhar para aquilo.
O grande problema do ser humano, às vezes, é olhar para aquilo, né? E o problema está aí, né? Você encarar que aquilo é você. A gente tá dando muitos saltos aqui. Não sei se você está me ouvindo aí. Não cortou, aí agora você voltou. A gente está dando uns saltos aqui e ali. Não sei se você está me ouvindo bem. Agora estou. Eu estou aí contigo? Tá. Você está me ouvindo? Alô? Você está me ouvindo? Tá. Eu estou te ouvindo. Agora não mais. Fred? Está me ouvindo agora? Oi. Voltou? Voltamos. Voltou. Voltamos, agora sim. Voltou. Eu te perguntei o que você acha de relevante que a gente ainda não conversou sobre o tema, que seria legal passar para o nosso internauta aqui em conteúdo. Eu A acho que gente ainda assim, não falou aqui na live. o grande, eu acho que o grande lance, eu acho que a gente parar um pouquinho para observar, né? O que é que a gente está não só criando, fazendo, né, para nós. Eu sei que assim a gente está falando aqui para um vídeo vai tomar uma proporção, né, mundial, né? A gente não está falando só daqui, né, de São Paulo. Que a pessoa fala assim, mas estou aqui em São Paulo, não posso fazer nada. Mas não importa, seja o que for que você possa fazer, tomar essa consciência só de já trazer para a consciência a importância dos animais, vibrando tendo essa vibração positiva, vamos chamar assim. Tá me ouvindo, Fred? Tá me ouvindo? Tô. Tá? Trazendo, né, esse Tô olhar sim, para a pode falar. importância, né? Para a importância Tô desses sim. animais, de todo esse reino, na verdade, né? A gente está falando aqui dos animais, Fred, mas na verdade a gente está falando dos reinos, né? A tomada de consciência dos reinos, que é o reino animal, mineral e vegetal, né? Porque assim, na verdade, a gente falou aqui dos animais, mas a gente está perdendo muita coisa vegetal, né? Sem Mineral, dúvida. né? A gente está num espaço de que se a gente não parar para pensar, né? Na importância dessa energia que está na Terra, do que a gente está fazendo com a Terra, independente se você está dentro do seu apartamento ou se você está na fazenda, entendeu? Porque isso é para todos. A gente não está falando só para quem tem fazenda, que precisa fazer a queimada para poder colocar o pasto. Não é para esse cara. A gente está falando de consciência. Consciência, ela é o todo. É o todo. Uhum. A gente consegue contribuir energeticamente dentro de consciências de rede, planeta. A gente não está falando, entendeu? Que é só o fazendeiro que tem que ter consciência. A gente está falando do todo. Então, acho que esse é o convite, sabe? Trazer a consciência do que a gente está fazendo, como a gente está agindo, quais foram as coisas que a gente deixou para trás, né? Exatamente. E falando em animal, uma coisa tão simples que eu observo com o meu vizinho aqui, ele tem 2 passarinhos que cantam maravilhosamente o dia inteiro, mas eu falo que pássaro preso não canta, lamenta. É. Então, quer dizer, um bicho que foi feito com asas para voar e ganhar o mundo, olha, essa é a minha ótica minha, desculpa quem tem pássaro em casa, quem gosta disso, mas Sim, eu vejo sim, com sim, tristeza isso, eu não vejo com alegria, porque sim. se você tem toda a liberdade, se você tem asas para voar e ganhar o mundo, e você visitar todos os espaços possíveis onde você pode sobrevoar, você Espírito pode livre, né? caçar e tal, você passar a exercer seu instinto animal, você ficar enclausurado dentro de 4 paredes a capricho do seu dono, que quer te ver cantando e dar um pouco de comida para você, e você está observando todos os outros companheiros de asas passando ao teu redor, para lá e para cá. E, quer dizer, se você tivesse consciência num espaço pequeno de uma cabeça de pássaro, como é que você veria aquilo?
Aquilo é uma visão até que se você tivesse enclausurado, você se suicidaria. Eu me suicidaria numa gaiola, se eu tivesse consciência um pouco maior do que de um passo, me vendo aquelas cenas todas e refletindo sobre isso, porque não é uma coisa justa de você dar a qualquer tipo de ser vivo que tenha essa capacidade aí. Você fala de um cachorro, de repente, né? O cachorro, tudo bem, cachorro você é um animal doméstico, ele é feito para ficar com o seu dono, passear, para brincar, blá, blá, blá. Mas eu estou dizendo de um animal que ele é feito para a natureza, como um pássaro, né? Que tem todas as capacidades e não é realizado. Então ele morre, ele o ser humano, como ser vivo. Então, eu acho que cabe você, quando você olha em casa, entra dentro do seu espaço, verificar o que você faz com cada vida presente lá. O que você faz com a vida do seu gato, a vida do seu passarinho, a vida do seu cachorro. E você pensar a respeito, será que não estou sendo eu demais dentro de cada vida lá? Eu não posso deixá-los viver um pouco o instinto que eles têm natural dentro de si, né? E precisa eu impregnar o animal que eu tenho desse instinto e fazê-lo sair da sua naturalidade animal, né? Eu estou falando porque, como eu te falei antes, né? Você pega alguns animais domésticos que tem a cara do humano que cuida dele. De tão neurótico que ele fica, né? Depois que ele convive com o fulano lá. Ou às vezes o pitbull sai para morder, para matar alguém, porque o humano, muitas vezes, ele é assim. Ele consegue captar tanta energia do dono que ele sai pronto para atacar e para matar. Então, muitas vezes, a culpa realmente é do dono, né? Por negligência, por má educação, enfim, por N motivos, né? Então, eu acho que a energia do animal, primeiro começa no seu instinto de observação, no instinto da sua... no seu instinto, né, que você carrega com você, na observação do seu próprio instinto. Porque a gente carrega os 4 reinos conosco, né? A gente carrega o reino mineral, através da nossa alçada, do nosso sangue. A gente carrega o reino vegetal, né? Através dos nossos alvéolos pulmonares, que faz o trabalho contrário de uma árvore. A gente carrega também essa parte animal, que é o nosso instinto, né? Que a gente vê o tempo todo ele sendo inflamado. A gente carrega a parte hominal, que somos nós, que nós temos a parte da consciência, que a gente deveria ter mais ampliada, mas ainda não temos, né? E a gente carrega também a parte divina, que ainda, para muita gente, nem sequer sonha em ser trabalhada. Você imagina como verdade, a gente está longe de tantas realidades, né? E a gente está no século XXI, porra. Desculpa falar assim, mas é verdade. A gente está num momento onde o ser humano já viu tantos testemunhos de tantas coisas, mas a gente é obrigado a fazer mimimi e com muitas histórias. A gente é obrigado a fazer de conta que a gente não vê racismo, não vê homofobia, não vê feminicídio, infanticídio, em plena velocidade do século XXI, já com tantos seres já trabalhando aí, robôs para habitar em novos mundos, levarem o homem para habitar em novos planetas e tal. Imagina que incongruência, que outro lado da moeda tão loucura, fora de si, né? Quase que uma loucura, né? Quase que uma loucura tudo isso. Não se reconhecer em nada, não se reconhecer parte do todo, não se reconhecer o todo. Entendeu? A gente já não se reconhece muito assim, porque o mundo líquido não deixa. De tão ágil que ele é, o tempo todo mudando, a gente já não vê arquiteturas que a gente via na infância, costumes, comidas, saúde, um monte de coisa. E essa rapidez se torna cada vez mais veloz e a gente cada vez menos se reconhece mesmo. Né? É uma coisa maluca. Mas, olha, mas você sabe que, assim, eu não sei, eu tenho a sensação, né? Não sei se é o meu olhar que foi voltado mais para isso, eu não sei se é a minha jornada, mas eu vou falar assim, o que eu venho percebendo dessa nova era é que eu acho que é como se a gente estivesse sendo chamado um pouco mais para esse lugar, sabe? De voltar um pouco para as nossas raízes dos emplastos, sabe? Dos florais que sejam, né? Desse negócio assim um pouco mais dos chás, né? Trazer esse lugar um pouco mais da raiz que a gente deixou lá atrás, sabe? Eu sou suspeita, né? A minha avó, ela era curandeira, né? Então, eu já venho de uma linhagem.
já venho de uma linhagem de curandeira, né? Então, tudo assim, aqui não tem porque eu moro num apartamento, mas minha mãe em quintal tem as ervas, os boldos, as coisas, sabe? Melissas, enfim, tudo aquilo que a gente precisa, a gente vai buscar no quintal. É uma delícia, né? É uma Você delícia, tem isso, claro. né? O quanto faz A, bem, né? a Porque minha avó assim, também era. Assim, a minha avó também era, minha avó era benzedeira. Tinha uma fila ai, para ser que lindo. atendida lá. A gente ia na casa É, do meu avô e da minha avó, tinha que tocar o sino na casa dela, fazia barulho mesmo. Não. Aí ela vinha lá tal, e aí tinha o fogão de delícia. lenha, putz, era uma delícia. E todo mundo fazia fila para ela benzer lá. Sim, e isso não tem nada a ver com ser arcaico, isso não tem nada a ver com consciência arcaica, não é nada, não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver com tecnologia. A tecnologia continua, eu continuo no meu DNA, tendo um DNA ancestral de curandeira e continuo, vamos colocar assim, sendo canal para trazer consciência, ou seja, a gente continua evoluindo com tecnologia, a gente está aqui falando de consciência pela, né, pelo eletrônico, né, ou seja, pela tecnologia. Tá me ouvindo? Agora voltou, agora você voltou. Você estava rodando Voltou. para mim, agora você voltou. Tá. Então, eu falei que, assim, na verdade, a gente não tem nada a ver com voltar para trás. Ah, não vou voltar para trás, sabe? Aquela história, não sei se você já ouviu a pessoa falar assim, ah, não vou voltar para trás, né? Tem aqui uma pílula, né? Mais fácil, né? Mais fácil. Isso não tem nada a ver com voltar para trás. Isso são sabedorias ancestrais de enriquecimento, de inteligências, porque é a inteligência da planta com a inteligência do meu corpo. Percebe que é um Uhum. lugar totalmente diferente do que a química que bloqueia o que está acontecendo? Ela vai trabalhar Exatamente. tanto ali dentro do fito, tanto o meu físico, quanto o meu energético num todo. Olha a Uhum. inteligência disso, e a gente está falando que é arcaico? Pois é, pois é, pois é. E a gente pode a gente que gosta de planta pode observar dentro de casa também as próprias relações entre elas. Porque eu já percebi, quando na mesma jardineira, por exemplo, eu coloco alecrim, manjericão, eles se dão bem. Mas se eu coloco outras plantas misturadas, uma não cresce, ou intimidada pela outra, ou a energia da outra não bate naquela, então acaba matando a outra. Então, se você começa a observar, você vê o que as plantas oferecem, se você for muito além, né, mais a fundo, o que cada planta oferece, o que ela tem de composto, e por que a energia de fulana não bate com a da ciclana. Então, existe uma inteligência também entre elas de relação ali, que é interessante e Claro, curioso a gente procurar saber. Né? claro, claro, e é disso que a gente está falando, né? Eu estou desperto para isso, eu estou considerando essa vida toda à minha volta. Eu estou considerando essa inteligência toda à minha volta, ou eu estou com o tapa-olho aqui, eu só, né? Olhando, vou seguindo aí, né? Vou tocando o barco aí, não estou vendo mais nada, né? E que eu acho que o que eu percebo diante do cenário que está sendo apresentado é mais ou menos isso, né? Então, e isso que a gente está falando é como eu falei lá atrás, é para quem está aqui e é para o fazendeiro de lá, né? É para todo mundo, não é Uhum. só para onde está acontecendo a causa, né? E sim para todos nós. Então, observar. E é engraçado, sabe, Fred? Porque assim, as pessoas ainda riem quando eu falo desse assunto. Porque elas acham ainda muito fora Nossa. da caixinha, quando, na verdade, é uma coisa muito natural, né? Eu não, Sem claro, dúvida. eu não cresci assim. A minha avó era, minha mãe já não. Eu não cresci no meio, mas a minha memória ancestral me despertou, né? Me Uhum. despertou. Então, porque eu fui a me abrir para esse despertar, né? Então, quantas pessoas estão adormecidas que olham para o que eu falo quando a gente fala que existe essa comunicação entre espécies e reinos, e o tempo inteiro conosco, toda essa inteligência que existe, as pessoas ainda acham isso esquisito. Você acredita? Pois Ele é, acha pois tudo isso é. muito estranho, né? Que isso, na verdade, foi a nossa primeira lição dos primatas. Era a única Pois conversa, a gente não tinha pois internet. é. Deixa eu te contar, a gente não tinha internet, né? Pois é, não tinha. A única relação que a gente tinha era com a natureza. A Pois única é, pois é. relação. Por que isso se perdeu? Com quanta distração a gente se perdeu? A gente se perdeu e
Agora está se perdendo um pouco mais nesse sentido, porque a gente está vendo que, como as inteligências artificiais estão tomando o lugar, né, das procuras, das buscas, você pode falar para o teu Google o que você quer, ele vai te coloca lá. Tudo bem, a gente tem que entender que as inteligências estão aí para facilitar a nossa vida, além de ficar te observando o tempo todo, claro, né? Porque eles querem fazer isso para ganhar o dinheiro e te escravizar, que nem o próprio filme que eu achei bárbaro, que na verdade não é nada, não traz muita novidade, o dilema das redes sociais, que está no documentário da Netflix. Sim. Mas é interessante observar o quanto realmente se manipula a nível virtual e a gente se deixa ser escravizado ali. E nem nota, né? Muita gente nem nota que está sendo colocado ali. E muita gente fica horrorizada. Nossa, que filme, que documentário mais alarmista, que não é bem assim, meu, é muito claro, é muito óbvio, né? E é interessante porque né? O próprio sistema ganha dinheiro com o próprio sistema. Quer dizer, fizeram um filme falando do sistema, mas ele faz parte do sistema também. Né? É muito doido, né? E o que a gente acha relevante, porque eu faço serenata, né? Eu tenho uma empresa de serenata. Então, legal. Eu fico resgatando mundos o tempo todo. Então, eu me visto dos anos 20, anos 30 para fazer homenagem para lá e para cá, né? Que legal! Ontem mesmo fui lá na Bela Vista, levei a minha caixa de som com o meu saxofonista, a gente cantou para uma senhorinha que está fazendo aniversário de 90 anos, que não saiu de casa ainda, com medo da pandemia, né? Então, você vê assim, como é que as energias elas vão coabitando os mundos que eu vivo, né? Então, eu falo de resgate de um monte de coisa sempre o tempo todo. Então, é memória afetiva por causa da música, é por causa da vida que se tinha com a pessoa, é por causa do que ela oferece como ser humano, enfim. Tudo aquilo são mundos particulares que na serenata ela vem à tona. A gente exercita aquilo na música, na mensagem e tal, né? E aí você fala o dia a dia, com 16 horas dia, porque a gente não tem mais 24, pela ressonância Schumann, a gente já viu isso, né? Então, a gente vê que cada vez menos tempo a gente tem para se observar. Então, parece que o que ficou pelo caminho ficou e acabou, ponto final. A gente não vai ter tempo de resgatar mais isso, né? Então, na verdade, a gente está conversando uma coisa aqui que ainda dá tempo, mostra para o ser humano que dá tempo. Depende do que você tem, qual que é o seu olhar para a coisa, né? A consciência, ela se dá em start. Você, puta, é mesmo. Não sei o quê. Pô, já deu um start, já veio um insight, a consciência já vem junto, né? Sobre a importância das coisas. Eu acho, tem mais uma coisa que eu queria que você desse o parecer de repente, mas eu acho que aqui, as pessoas que já têm essa centelha crística meio acesa, mas estão um pouco fora de prumo, elas captam, recebem o start e continuam trabalhando. Aí fala, puxa, agora eu peguei a direção, né? Do que eu tenho que fazer. Mas quem não tem essa centelha acesa, não adianta você falar. Entra por um ouvido, sai pelo outro, nada, sabe? Não adianta. Parece que essas pessoas realmente não fazem parte do novo ciclo que está entrando aí. E é uma grande parte, inclusive, de pessoas assim, né? A gente percebe que entra por um ouvido, sai pelo outro, acha a gente de um bando de doido, falando um monte de merda por aí, e a gente vai, pô, mas então parece que nós fazemos cada vez menos parte deste mundo. É isso que eu acho louco, né? Por mais óticas que você tenha a respeito do dia das coisas, né? Você acha atente e tal, mas parece que cada vez menos você faz parte dessa. Eu faço parte porque eu me dou em outro aspecto. Meu caso é musical. Eu não serviria para ser muito terapeuta por causa disso, porque eu acho que eu acho que essas coisas do ser humano têm que ser mais duras, tem que ser bem agredidas, não é que tem que ser bem agredidas, tem que ser colocadas, porque só o ser humano sentindo a dor, ele consegue sentir a intensidade da história. Se você fala com muita bondade, o ser humano não sente, ele entra por aqui, sai por aqui, não sentiu o que pode ser o impacto da coisa. Então, eu acho que o ser humano está aprendendo pela dor exatamente por causa disso, porque se não for pela dor, ele não vai acordar. Não vai reagir, né, nesses contextos. Mas desculpa eu aí ficar me excedendo muito nas minhas visões e eu quero deixar você falar aí das suas também. Imagina, tá uma delícia. Olha, eu tenho um ponto de vista que é o seguinte, eu tinha esse tipo de olhar, sabe? Mas eu também expandi um pouco mais, eu abri um pouco mais. Porque, na verdade, Fred, isso é o meu ponto de vista, super honro o seu ponto de vista, que eu pensava assim também, né? Até porque eu trazia esse tipo de energia para o meu universo e hoje eu
não trago mais, eu tenho escolhido diferente a cada dia. Eu sei que nós estamos, né, vamos dizer aí, como você falou, de quem não está desperto. Mas se eu escolher também pensar assim, eu também estou contribuindo para que eles continuem com essa consciência. Eu estou na rede. Então, eu saí um pouco dessa rede, que a gente pode escolher diferente. Então, a gente pode escolher, ao invés dessa dor, que foi tanto que nos ensinaram, né? Então, eu parei de contribuir com essa energia e trago a bondade e a generosidade. E, claro, eu sei do que você está falando, até por ser terapeuta, que existe uma linha, né, muito tênue, que você vai escolher ali com cada ser, com cada universo, de como você vai trazer. Mas cada vez mais eu venho trazendo a consciência que a gente tem duas formas de evoluir, né? Com a experiência, eu vou chamar aqui o que você chama de dor é a experiência, ou com a consciência, né? Então, é só escolher, né? Qual escolha, né, a gente está fazendo? Vai esperar mesmo o negócio pegar o rumo ali e ir para o âmbito da dor para poder mudar, porque foi a única forma que você aprendeu, né? Mas eu venho trazendo cada vez mais essa consciência que você pode aprender com uma leitura da consciência. Você está consciente que se você enfiar o dedo na tomada vai tomar choque? Né? Por que você vai enfiar? Você quer viver a experiência de levar um choque? Não, mas isso não basta. Exatamente. Você quer viver a experiência de levar um choque. Porque hoje, no mundo atual, inclusive, com essa onda de fake news, eles estão duvidando de tudo. Que a Terra é redonda, eles acham que a Terra é achatada, né, que a Terra é plana. Eles estão duvidando que a ciência não fala o que fala da maneira certa, que existe muito mais a esconder. E isso só na ciência tem um monte de lados. Então, essa coisa hoje em dia, exatamente hoje, está se perdendo muito. A verdade das coisas está se perdendo, né? Então, a necessidade de você vivenciar a experiência, de pôr a mão na tomada para dar o choque, para saber se é verdade, muita gente vai realmente colocar para sentir. Ah, eu estou mentindo para mim. Quer ver, ó, não é mentira. Sim. Aí coloca, puta, é verdade. Né? Mas quando eu falei para você que a gente se sente menos presente no mundo que vive, porque assim, é que eu já te falei, acho que ficou claro, mas se não ficou claro, só porque, como a gente vive vários mundos ao mesmo tempo, eu acho que todos os mundos fazem sentido, todos eles fazem sentido. Sim, sim. E a gente não tá para julgar o mundo que faz sentido, o que não faz sentido. Mas o que eu acho que é interessante é que parece que você está de camarote assistindo outro mundo dentro do seu próprio mundo acontecendo, e parece que as pessoas estão cegas para um monte de coisa que a gente está falando aqui, que ficou para trás, que pisaram por cima, e não sentem falta de que isso realmente vai, amanhã ou depois, ser necessário ter aprendido, ter vivenciado, ter experimentado. E a dor que eu falo é exatamente por esse motivo, não se ignorou a coisa, não se tocou na coisa. Sim. Aí a pergunta que se faz será que existe uma outra coisa a se tocar para que se dê o mesmo resultado, entendeu? Cada um vai ter que descobrir isso por si, já que a gente tem esse motivo da experiência particular, né? Então, cada um vai ter que seguir por aí, cada um dentro do seu princípio, da sua verdade, por isso, da sua busca, da sua experiência, para sentir o que ficou. Por isso a liberdade, né? Porque eu costumo falar o seguinte, né? A gente nasceu totalmente livre, né? Totalmente livre, a gente é livre. Mas o que a gente mais cria é gaiola. Exatamente. Né? Você nasceu totalmente livre. Bem colocado. Mas o que a gente mais cria é gaiola. Entendeu? Então, o tempo inteiro. Então, observar isso, né? Eu acho que a gente está num lugar onde a gente pode expandir muito mais. A gente está falando aqui com pessoas que não despertaram, pessoas que já despertaram, pessoas que já estão mais espertas ainda, mas eu acho que você, dentro desse novo momento, eu vejo que cada vez mais você tem a possibilidade de acreditar que você pode criar tudo de forma diferente sem enfiar o dedo na tomada, entende? Sem querer a prova. O que está pegando é a prova. Eu quero provar se é isso ou se é aquilo, entendeu? Eu quero ter certeza se é isso ou aquilo. A gente saiu da vivência, da experiência, entende? Aí a gente foi para a polaridade, a gente foi para a dualidade, a gente foi para um monte de lugar que bloqueou a gente, como
esse lugar que a gente sente, né? Que eu acabei de citar, que é o fato da gente, das pessoas, quando eu falo, achar que é esquisito eu, né, ter comunicação energética, né? E olha lá que ainda a gente nem falou que pode ser em qualquer lugar do mundo, né? Porque energia não tem barreira, né, meu querido? Então, imagina como a gente faz, a gente está fora da caixinha, né? A gente está bem fora da caixinha. Travou aí? Agora você Voltou? voltou aqui para mim. Agora a gente estava rodando. Rodamos o mundo, voltamos. É Então, verdade, eu falei Isabel. que a energia é uma coisa que não tem barreira. A energia, eu posso fazer conexões planetárias, né, meu querido? Ô, Isabel, ficou alguma coisa no ar que você não falou que é importante falar sobre o tema? Eu acredito que não, foi muito gostoso. Assim, se deixasse, a gente vai embora, né? Pois é, a gente está aqui há 1h20 já conversando. A gente se estender. É lógico Uau! que dentro desse tempo a gente também caiu, voltou, Uhum, aparece, uhum. desaparece, mas isso aí não demora minutos, demora alguns segundos e tal. Mas o que importa, eu acho que assim, é exatamente isso, né? A gente resgatar um papo sobre conexões ancestrais, conexões com os meios que nos vivem, que nos cercam, né? Que é os reinos animal, vegetal e o próprio mineral, e fazer com que a gente se atente a eles, né? Realmente, o que nos cerca, qual a importância de tudo isso que nos cerca, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu sei que é papo para mais de metro. Você quer deixar um recadinho para o final, para a gente encerrar a conversa? Quero deixar um recado para todos que, né, possam, de alguma forma, né, eu aqui envio a minha energia, Cadê né, que você, Isabel? energia espacial. Alô? Oi? Voltou? 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 Oi, Isabel. Voltou. Voltou? Agora voltou, né? O Voltou. recadinho que eu deixo é que a gente possa cada vez mais despertar para tudo isso, né? E poder ter esse olhar mesmo para tudo isso que a gente falou com mais generosidade e bondade, né, Fred? Tá me ouvindo ou travou? Voltou. Agora voltou. É isso aí. Então, você ouviu? Você estava ouvindo ou não? Voltou de A minha, novo? a minha conexão aqui está meio ruim hoje. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela estava boa, mas É. Então, agora para ficou finalizar, ruim. né, Minha conexão. Não tá sei me o ouvindo não, né? que aconteceu com ela. Mas estou te ouvindo. Finalizar com alguma mensagem? Então, a mensagem que eu Pode quero falar, deixar é Isabel. que a gente possa despertar cada vez mais, sabe? E que é possível a gente evoluir dentro da tecnologia sem perder a nossa ancestralidade de tanta inteligência, medicina, sabe? Que a gente pode continuar levando, né? Passando à frente para os nossos ascendentes toda essa beleza, essa infinitude de beleza, de cura, de inteligência realmente da natureza, né? Então, o recado que eu gostaria de passar é esse, que todo mundo possa despertar e a gente continuar fazendo a nossa jornada, além de avançar tecnologicamente, mas que a gente não perca, né, as nossas partes, né? E a gente continue passando para os nossos ascendentes toda essa beleza que a gente aprendeu lá atrás com a natureza, né? Que nos ensina a cada segundo. Você pelo. Agora você voltou. Agradecer você, então, pelo carinho, pelo tema muito bem colocado e explorado aqui. E espero que a gente esteja em uma outra aqui para a gente
colocar novas abordagens e você conosco sempre, tá bom? Eu que agradeço, viu? Muitíssimo grata pelo convite, uma delícia, sua energia é incrível para a gente poder expandir, vamos embora. Que essa live possa ir por todo o planeta e levar consciência e as pessoas se conectarem com isso e ter quanticamente um insight sobre as coisas. Eu já estou feliz da vida. Amém, que assim seja. Gratidão, obrigado, então, querido. Isabel. Até depois, então. Um grande beijo. Tchau. Pessoal, fiquem com o nosso próximo Tocando Oculto e se inscrevam no nosso canal. Não vão esquecer, hein, pessoal? A gente tem 3 canais diferentes do Tocando Oculto. Tem aqui no YouTube, tem no Facebook e tem no Instagram, com conteúdos diferentes. Eu queria muito contar com a presença de todos vocês por lá, né, para participar da postagem, interagirem conosco. Isabel, fica o teu contato aqui para quem quiser depois te achar, né? E aqui está meu animal de poder junto contigo. Meu leão está aqui. Ah, que lindo! Levar a força avante e sempre à frente. Os rondos nos instintos. É isso aí. Tá bom? E que cada um possa trazer sua energia animais também. Que nos compõem. Os animais que nos compõem, sempre. Sempre. É isso aí. Sempre. Obrigado, Isabel. Imagina, um grande depois, beijo. Então. Tchau. Tchau.